Vou fazer um React. React é um negócio complicado, né? Porque tem um lado bom, tem um lado farinha, né? Tem um lado benigno, que é você promover o diálogo, discussão, debate, algo enriquecedor. Mas tem um lado meio ruim, meio mal, né? Meio fermento, que é uma forma de oportunismo, que é para subir nas costas de quem já fez alguma coisa, né? Então você vai lá, sobe nas costas. Para quem conhece trânsito, é igual a quando passa uma ambulância, né? E você está lá no trânsito e você vai atrás o pessoal vai atrás da ambulância. Graças a Deus eu nunca fiz isso. E vai atrás da ambulância para pegar um vácuo, né? Então React é isso. Eu gostei, mas o que eu vou usar aqui, eu não conheço o cara. Eu sei que ele tem bastante vídeo. É americano, né? E tem bastante vídeo dele traduzido. Não gosto muito dele, não. Mas tem umas sacadas boas. De vez em quando ele dá uma sacada, ele tem umas sacadas boas. Mas na verdade eu fiquei mais impressionado com a garota que está debatendo com ele, né? Gostei, achei bastante interessante a posição dela, e eu achei que vale a pena, principalmente por causa de alguns aspectos pré-existenciais. Por isso que eu estou tentando fazer esse vídeo, por causa desse viés pré-existencial, que eu acho que pode ser interessante. Então deixa eu preparar aqui. Bom, vamos ver se está funcionando aqui. Se o cristianismo for verdadeiro, sim. Você acabou de dizer que não quer ir para o céu. Achei seu argumento muito interessante, principalmente porque já fiz um curso de lógica e estudei lógica anteriormente. Bom, a garota também não conheço, né? Não conheço. Esse canal aqui é o Samuel Produções. É tirado do Samuel Produções. Acho que não vai ter como derrubar, né? Não sei. Acho que não é errado fazer isso. Em todos os casos, eu achei bem interessante esse material, né? Esse vídeo. A garota é muito inteligente. Gostei bastante da articulação dela, bem articulada, bem inteligente, sincera. Você vê que não parece ter um segundo plano, né? Uma segunda intenção, uma pauta oculta. O colega aqui, como eu já mostrei, né? Tem bastante vídeos, eu já comentei aqui, ele tem bastante vídeos, é um cara muito, muito bom. Mas eu não gosto. Ele é bom, mas eu não gosto, não. Então vamos dar uma olhada lá. Seu raciocínio lógico me chamou a atenção, mas não tenho certeza de que o acompanhei completamente. Especialmente aqueles 3 pontos que você apresentou em defesa da credibilidade da Bíblia. Do Novo Testamento? Então ela vai usar de lógica. Eu não sou... Eu acho que eu me dou bem com lógica, mas não a ponto de descrever a lógica, né? As técnicas de lógica, os fundamentos lógicos, ou seja lá o que for. E é isso, mas ela mandou muito bem, tá? Muito, muito interessante. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se está saindo aqui. Bom, testado. Vamos lá, vamos continuar. Acho que vou ter que fazer algumas pausas. Então vamos lá. Sim. Quer que eu os coloque novamente na tela? Claro. Posso fazer isso? Sim, claro. Achei esses pontos especialmente interessantes, porque, entre todos os argumentos em favor de Deus, não entendi exatamente por que você escolheu aqueles. Mas quero perguntar sobre um deles. A questão das testemunhas oculares me interessa bastante. Você acredita que L. Ron Hubbard foi uma pessoa real? Bem, ele foi uma pessoa real. Você está falando do homem que escreveu Dianética e foi o fundador da Cientologia? Sim, senhor. Sim. A Cientologia é real? Bem, não acredito que as crenças da Cientologia sejam verdadeiras, mas existem cientologistas. Bom, ela está usando de uma comparação, né, entre Cientologia e o relato bíblico, e o ponto que ela apresenta não é ruim não, tá? Não é ruim. E ele ficou meio sem jeito aqui. Eu vou fazer algumas interrupções. Essa primeira parte, a boa parte da primeira parte vai ser muito em cima de evidências, né, de
comprovações científicas. Eu já fiz alguns vídeos aqui, vídeos e shorts comentando sobre essa questão da veracidade da Bíblia, da tradução da Bíblia, das interpolações bíblicas, das falsificações bíblicas, e eu faço da brincadeira de que a Bíblia não foi registrada na CBL, na Biblioteca Nacional, não foi registrada, né? Não há direito autoral, cartório. Essa é uma coisa, um problema mais moderno, por assim dizer. Os antigos não tinham esse tipo de preocupação. E eu não vou acompanhar toda essa primeira parte, porque vai ficar só nisso, tá? Eu vou fazer alguns trechos e pular alguns trechos. Há uma diferença básica aqui, e acho que ele não explora isso, é que a construção bíblica, né, é muito mais complexa. Não é fácil a preservação de material, né? Então existe algumas questões que devem ser levadas em conta, né? Como foi construído os livros canônicos, né? Toda a sua preservação, todo o seu cuidado, ao mesmo tempo que traz perigos, né? Ele também é uma forma de provar a sua consistência, porque senão ele não teria durado tanto, né? Se daqui a 2000 anos as pessoas estiverem falando sobre cientologia, talvez a cientologia tenha capturado alguma coisa do divino, né? Ou pelo menos do consciente coletivo, tá? Ou inconsciente coletivo, se você quiser aprofundar um pouco. Vamos lá, deixa eu rodar aqui, mas eu vou pular a primeira parte, tá? Porque boa parte do vídeo ficou nisso. Sim, ok. Sim, achei isso interessante, porque quando você falou sobre as evidências históricas de pessoas como Herodes e Pilatos na Bíblia, concordo que eles foram pessoas reais. Não acredito que o fato de essas pessoas aparecerem na Bíblia e também terem existido de verdade comprove a credibilidade da própria Bíblia. Eu não tenho dúvida do Jesus histórico, né? E acho que ele vai explorar esse assunto também. A Bíblia é contra-intuitiva, né? Contra-intuitiva. Ninguém cria um mito ou uma história onde provavelmente você vai sofrer por isso, né? Primeiro que boa parte do pensamento havia, sim, já pensamentos sobre mitos sacrificiais, né, de sacrifício humano, né, filosóficos, do ponto de vista de filosofia. Já havia essa questão de você ter um redentor, né, um remidor, um herói. Então essa coisa não é tão problemática. Mas crer nisso, ninguém vai crer numa coisa que provavelmente ia ser perigosa para você. Talvez os cristãos superestimem as perseguições aos cristãos, mas era inegável, né? Havia e houve, né? Há registros tanto de perseguição antes de Cristo, né, pelo povo judeu, perseguição ao povo judeu, quanto depois a perseguição aos cristãos. E se não quiser ir muito longe, você pode ir para 1917, né? Os armênios ali, eles sofreram uma perseguição. É uma perseguição talvez com viés mais político, racial, dominação? Sim, todas são, né? De certo modo, todas são. Mas você se manter judeu diante de um holocausto, ou um judeu, ou um armênio cristão diante de um império otomano, prova alguma coisa, né? Ou os zoroastristas também, que sofrem perseguição também, né? Prova alguma coisa, né? E alguma benignidade as pessoas encontram nisso, né? Também não tenho certeza de que isso, por si só, comprove a existência de Deus ou a credibilidade do cristianismo. Você está certa. É porque não uso apenas isso no livro. Como era na semana da Páscoa, passei rapidamente pelos argumentos em favor da existência de Deus para chegar a este assunto. E não consigo abordar tudo. Mas, se tivéssemos mais tempo, eu poderia falar sobre o ajuste fino do universo e sobre a necessidade de uma inteligência para criar. Aí começam os problemas. Aí começam os problemas, né?
Assim, é uma coisa que eu não entendo porque algumas pessoas querem provar Deus e querem usar argumentos lógicos para provar Deus, ou pior, querem usar argumentos científicos para provar Deus. Deus não é uma pessoa que está precisando de dinheiro para conseguir crédito ou, enfim, com outros problemas para precisar da nossa de nós crermos nele, dar crédito a ele, né? Ele não está mendigando afeto, nem dinheiro, nem nada, né? E, no entanto, eu acho que assim, se a proposta se Deus, eu não sei, porque quem sou eu para falar sobre Deus, né? Deus é soberano. Eu vou falar sobre a soberania dele algumas vezes aqui. Deus é soberano. Se ele quer que as pessoas o encontrem pela racionalidade, pela razão, pela lógica, ok, né? Mas eu acho que não é isso que a Bíblia pede, né? Não é isso que Cristo pede, né? Eu vou adiantar aqui um pouquinho um assunto que vai ser recorrente ao longo desse debate, que é Jesus, ele fala claramente que os seus os conhecem, né? Eu vim para os meus me conhecem, a ovelha conhece o pastor, né? Então, o que a Bíblia é, antes de tudo, é uma oportunidade de reconhecimento, né? É uma lembrança, assim, é algo que você encontra, como você encontrar um objeto que foi da tua bisavó ou da tua avó, que tem um peso afetivo, você acha aquele objeto depois de anos e começa a se lembrar, né? A Bíblia tem muito disso, né? Eu não consigo ver a Bíblia além disso, né? Mas enfim, eu vou voltar a esse tema. A primeira forma de vida e novas formas de vida. O argumento moral em favor de Deus. Os argumentos baseados nas leis da... Argumento moral, sim, né? Argumento moral... Mas aí a questão do argumento moral e da ontologia do bem, né? O bem como uma questão ontológica, certamente não tem para ninguém. Tem que ser metafísico, né? Não precisa ser cristão, mas tem que ser metafísico, né? Lógica, na consciência e nas leis da matemática, esses argumentos transcendentais. Poderíamos entrar nos argumentos em favor de Deus se tivéssemos mais tempo. Sim, Senhor. E vai precisar de muito tempo, né? Porque, repito, Deus não quer, eu não consigo muito conceber que Deus quer que ele apesar de ter o culto racional e ter várias questões de lógica, de bom senso, de abstração, que podem levar ao entendimento de Deus, sim, mas não é esse o ponto, né? Não é isso que está em jogo, né? Não é esse... o materialismo que a gente existe hoje é um materialismo instrumental, né? É uma coisa que, não sei se vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas o materialismo é instrumental, ele serve a um propósito espiritual, né? E a gente se acomoda em crenças ou não crenças, né? Apenas por convicção hedonística, mais nada. O ser humano é hedonista por natureza e ele encontra uma acomodação hedonista em alguma crença ou uma não crença, né? Ou uma crença negativa, uma crença de nulidade. Na verdade, conheço todos esses argumentos. E mesmo conhecendo todos eles, continuo sendo ateia. Mas a minha verdadeira pergunta para você é especificamente sobre essas testemunhas oculares da ressurreição. Você argumenta muito em favor da ressurreição. Os evangelhos do Novo Testamento, pelo que sabemos... Então, retomando, eu creio no Jesus histórico, né? Vou fazer uma distinção aqui. Eu creio em tudo que a palavra de Deus, que a Bíblia diz sobre Jesus e as atribuições da Bíblia. Eu creio em todas elas, né? Não tenho necessidade de duvidar ou de acreditar. Eu não dependo de uma crença na ressurreição de Cristo, ou mesmo que Paulo seja dito que se Jesus não ressuscitou, nós somos os piores dos homens, né? Mas mesmo no pior cenário, que não teve ressurreição, não teve testemunho ocular de ressurreição, eu opero a Bíblia de uma forma muito mais profunda e poética, né? Eu vou adiantar aqui. A Bíblia não é um livro para provar coisas, né? É para lembrar coisas.
é para lembrar, né? É sobre um profundo amor que foi perdido. Para mim é isso, tá? Nós, como eu disse, em Jesus Cristo, as minhas ovelhas me conhecem, né? Você tem que ser apresentado à Bíblia para fazer essa lembrança, eu lembrei de Jesus, agora eu lembro de Jesus, agora eu reconheço Jesus. E aí vai um pouquinho do meu apelo, da minha abordagem pré-existencial. Não que eu queira provar pré-existência, pré-existencialismo, eu tenha necessidade de provar isso. É uma abordagem mais ética possível, mas eu não tenho nenhum problema com outras interpretações, não sofro por nenhuma interpretação, por nenhuma evidência, por nada. Eu simplesmente li a Bíblia, entendi a Bíblia, reconheci o valor da narrativa, ainda que seja uma narrativa, mas a narrativa ainda tem um poder imenso, né? Não é a troco de nada que João fala que ele era o Verbo e o Verbo estava em Jesus, né, em Cristo, né? Que o Verbo era Cristo. Porque nós estamos no universo da linguagem. A nossa semelhança com Deus é uma semelhança de poder usar da linguagem, da comunicação verbal, ou não necessariamente verbal, mas da comunicação no seu sentido mais profundo. É isso que nós temos de semelhante a Deus. E quando essa palavra ela chega no meu coração, estando aberto para ela, reconheceu a maravilha que é a narrativa, ainda que seja uma narrativa, eu creio que não é uma narrativa, mas ainda que fosse só uma narrativa, uma história inventada, é ainda a melhor história inventada que o homem já produziu, né? E eu entendo a dificuldade da moça. Não sei se ela leu a Bíblia, né? Se ela teve essa oportunidade de ler a narrativa, né, bíblica, né, a narração bíblica, se ela reconhece Jesus, né? Mas o pessoal que está fazendo um esforço para chegar pela lógica, né, e não por algo mais profundo na alma humana, né? Só começaram a ser escritos e divulgados na década de 70 depois de Cristo. E pessoas que escreveram, como Paulo, nunca conheceram Jesus. Acho que Cara, isso não é um problema, é uma solução, por sinal, né? Você conseguir preservar a palavra é meio como o livro de Eli, né? Ou seja, imagina um andarilho lá na Turquia, na antiga Turquia, no Oriente Médio, no Levante, né? Conservando a palavra no coração ali, transmitindo de um para um, e as pessoas com o coração aquecido, querendo guardar essa mensagem, né? É triste, né? É triste ver um debate desse aqui, né? muita gente não sabe, mas Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente. Primeiramente, porque você acredita que os documentos do Novo Testamento foram escritos nas décadas de 70 e 80 depois de Cristo? Isso se baseia em fatos arqueológicos, confirmados por diferentes relatos e por diversos estudiosos. E aí, não é? Faz diferença? Se fizer diferença, nós estamos lascados. Olha, eu encontrei uma evidência lá para o carbono 14. O carbono 14, quando interessa, né, é usado. Quando não interessa, não é usado. Que foi escrito, tem lá, a caligrafia é de Isaías, igualzinha, não sei o que, a de Paulo. Ele anotou lá no túmulo dele, escreveu à mão. Aí um grafólogo foi lá e verificou que a mesma grafia dele que ele escreveu. Complicado, né? É complicado, mas vamos lá. Quais são os fatos arqueológicos que demonstram que os documentos do Novo Testamento foram escritos nas décadas de 70 e 80? Eles foram datados. Foram datados aproximadamente desse período, tanto literária quanto linguisticamente. E é bem provável mesmo. Enfim, ele tem, acho que, refutação, ele conhece mais do que eu, né? Mas enfim. Por isso que eu falo, se você depender disso, quer dizer, se amanhã ou depois alguém consegue uma evidência extremamente forte de que foi escrita nos 10 anos depois da morte de Cristo, ou 40, 50 anos depois, e aí? Você vai deixar de acreditar ou acreditar por causa disso? É complicado, né? Como se
como se a teus próprios olhos, lendo e interpretando e verificando e analisando e meditando, não fosse capaz de dizer se o livro é crível ou não é crível. Tem lógica, tem encadeamento, tem uma narrativa muito mais profunda e abrangente, que transcende o tempo, que transcende o tempo antes de Jesus, né, muitos anos antes de Jesus, desde o primeiro relato, primeiro livro, desde Jó até os nossos tempos, né? Um livro que pode ser lido por Isaac Newton, pode ser lido pela senhorinha lá semi-analfabeta da esquina. Isso já não é por si só um grande milagre. Você ter um livro que ele consegue transmitir uma poderosa carga em vários subtextos, com várias codificações, que você lê duas vezes e consegue achar significados mais profundos, quer dizer, e pode às vezes ver dois significados em uma permanente tensão entre si. Cara, isso para mim é um milagre, meu. Se não é um milagre para você, eu não sei o que vai te convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Você pode pesquisar. Pouco antes de vir para cá, eu estava lendo o estudioso Bart Ehrman. Ele publicou um texto muito bom sobre isso. Recomendo que você o leia. Recomendo que todos pesquisem, porque muitos desses evangelhos começaram a ser escritos, no mínimo, na década de 70 depois de Cristo. O título, né? Eu ia comentar isso aqui. Até diz que não quer o céu, e a resposta de cristão deixa todos em silêncio. Sinceramente, eu não vi isso não, tá? Não achei a resposta dele muito sábia, não. Uns teriam sido apresentados somente por volta do ano 120 depois de Cristo. Bem, não acredito que Bart Ehrman esteja correto sobre isso. E mesmo que estivesse, o material usado como fonte nesses documentos é anterior à data em que eles foram escritos. Por exemplo, até mesmo Bart Ehrman admitiria que o credo registrado em 1 Coríntios 15, 3-8, que mencionei brevemente, hoje contém aquilo que Paulo recebeu sobre as pessoas às quais Jesus apareceu. Esse texto inclui as pessoas às quais Jesus apareceu, com exceção das mulheres, e também menciona os outros 500. Esse credo específico remonta a apenas 1 ou 2 anos depois da suposta ressurreição. Portanto, essas informações são muito antigas. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios por volta do ano 55 depois de Cristo. Até Bart Ehrman concordaria com isso. Você tem uma fonte para isso? Bart Ehrman. Vou pesquisar depois e verificar. Ok. Aí fica, né? Enfim, aí fica... e agora? Agora todo mundo começa a fazer pesquisa com a fonte aí do Bertman, né? Como a senhorinha aí da esquina, como é que Deus vai salvar a senhorinha da esquina se ela talvez nunca tenha acesso ao Bartman, né? Porque não foi isso que encontrei pessoalmente. Mas também estou interessado nessa questão das testemunhas oculares. Você já teve um amigo que lhe contou uma história engraçada e disse: sim, eu juro que isso aconteceu. Juro que vi, mas você não tem certeza. Você não estava lá e não sabe. Às vezes, as pessoas aumentam um pouco as histórias. Sim, isso é a coisa mais absolutamente humana possível, né? Ainda mais hoje que a gente abusa das narrativas, da corrupção da linguagem, né? Viver isso, né? É ter que confiar não confiando, né? É por isso que o ceticismo é talvez um dos melhores amigos do ser humano. Uma pena que as pessoas têm uma visão errada de ceticismo, né? Acho que ceticismo é não crer em coisas extravagantes, mas crer em qualquer coisa que alguém mais habilitado diga, né? Histórias. Então, não consigo enxergar a ligação necessária para que eu acredite nesses relatos de testemunhas oculares. Mas você não tem certeza. Você não estava lá e não sabe. Às vezes as pessoas aumentam um pouco as histórias, então não consigo enxergar a ligação necessária para que eu acredite nesses relatos. Ela está certa, ela está absolutamente certa nesse aspecto, as pessoas exageram, e aí que você tem que ser capaz de ler a Bíblia e entender todo o plano, todas as camadas, toda a subjetividade, e principalmente tem que conhecer o seu próprio coração. Se você não investiga o teu próprio coração, se você não está aberto a investigar o teu próprio coração, você não vai gostar da Bíblia.
A Bíblia é um espelho, né? Se você não... E todo mundo é feio, né? Não só eu, né? Todo mundo é feio. A Bíblia é um espelho, você olha e ninguém gosta de ver, ninguém gosta de se ver nesse espelho, né? Então algumas pessoas rejeitam com todos os artifícios do mundo, todos esses tipos de artifício, né? Dúvidas sobre a tradução, dúvidas sobre a escrita, dúvidas sobre o autor, dúvidas sobre tudo, sobre problemas de contradição, problemas disso e daquilo. E deixa escapar o mais importante de tudo, que é o autoexaminar-se, né? A Bíblia é um roteiro, está lá, um espelho, provocando reflexões, provocando sentimentos, provocando investigações no coração, né? E aí não, importante não. Se o cara que viu não escreveu, então eu vou começar a duvidar. E não é assim. A Bíblia ela vai se consolidando como palavra, né? Eu posso desafiar, como já tentei desafiar alguns amigos, a falar: enxerta um texto e eu faço uma análise de um texto enxertado. Tenta enxertar. Diz que, sem eu abrir a Bíblia aqui, inventa um texto e diz que está no livro de Ruth, no livro de Salmos. E eu vou dizer se faz sentido ou não, se é um texto que pode ser acoplado à Bíblia ou não. Porque ele é um processo de cristalização, ele vai se cristalizando em camadas com suas escolhas, com seus problemas, mas ele vai se cristalizando. Uma parte se liga à outra e vai fazendo uma construção muito interessante e muito incrível nesse aspecto, né? Como você consegue construir livros sobre camadas, com autores diferentes, e vai se encaixando como um cristal mesmo, que vai se formando, precipitando em cima de um núcleo. De testemunhas oculares. Entendo que certamente existiram pessoas envolvidas, mas mesmo que os autores do Novo Testamento não tenham presenciado pessoalmente a ressurreição e não presenciaram, ainda que tenham conversado com pessoas que Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu não sei se eu consigo, não vou conseguir não. Eu queria acelerar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não vou conseguir. Mas enfim. Deixa eu ver, só um minutinho aqui. Eu não consigo. Deixa eu acelerar um pouquinho. Pronto, vamos lá. afirmavam tê-la presenciado, não tenho certeza de que eu acreditaria nelas ou de que teria algum motivo para acreditar. Então, a minha pergunta é: quem eram essas testemunhas oculares? Qual era a credibilidade delas? Por que eu deveria ser levado a acreditar Qual era o RG delas? O CPF? Onde anotaram a placa? nelas apenas pela palavra delas? Bem, porque elas sofreram muito por afirmarem aquilo que viram. E elas não estavam predispostas a acreditar nisso. Na verdade, possuíam crenças contrárias a essa ideia. Elas não acreditavam que um homem pudesse afirmar ser Deus. Isso era blasfêmia. Na verdade, foi isso que levou Jesus a ser morto. Também não acreditavam que uma única pessoa ressuscitaria no meio da história. Acreditavam que todos ressuscitariam no fim dos tempos, porque é isso que Daniel e Isaías ensinam. Portanto, não estavam predispostas a acreditar nisso. Elas acreditavam que eram o povo escolhido de Deus. Por que inventariam uma história de ressurreição que faria com... Dizem que o livro de Eli, né, o filme, foi escrito por um ateu. E eu acho isso fantástico, porque o livro de Eli, ele é muito interessante para entender o cristianismo. É muito interessante. Eu não sei se a intenção dele foi... Com certeza, ele foi usado por Deus. Mas enfim, uma hora eu tento fazer eu fiz um short sobre o livro de Eli, mas eu vou ver se eu deixo aqui, se eu lembro de deixar aqui, mas eu vou tentar deixar aqui. Mas o fato é que se o cara entendeu o livro de Eli, esse papo não tinha ocorrido aqui, essa questão não há necessidade, né? Ele ficou numa situação muito ruim, na boa, ele ficou numa situação muito ruim. Com que fossem expulsas da sinagoga, espancadas, torturadas e mortas. Mas acredito que esse mesmo argumento poderia ser usado em favor de muitas outras religiões. Como quais?
Por exemplo, todas as pessoas que morreram pelo islamismo, por religiões pagãs e assim por diante. Não acho que seja um argumento muito forte dizer que, só porque alguém afirma, sim, isso pode me causar um grande sofrimento físico, mas ainda assim... Porque você está procurando autoridade no externo, e a autoridade está no interno, no interior de cada um. Ou você reconhece Cristo na Bíblia, ou você lembra de Jesus na Bíblia, e eu estou usando o verbo lembrar. Ou você lembra de Jesus na Bíblia, ou você não lembra. É simples. Ou o coração às vezes está tão empedrado que não consegue mais deixar bater. Aí é até um esforço. Eu fiquei muito admirado com essa moça. Você vê que ela procura a verdade, é uma pessoa que está procurando a verdade, né? Enfim, eu acho isso muito bonito, muito louvável. Gostei muito, tanto é que estou fazendo esse react aqui. Estou disposto a morrer porque acredito nisso. Isso significa que a crença seja verdadeira. Não vejo uma relação causal entre essas pessoas morrerem por algo e o argumento em questão ser verdadeiro. Por que elas morreriam por algo que sabiam ser falso? Não sei. Às vezes acontece... Cara, um monte de gente morre por coisas falsas. Um monte de gente morre por coisas falsas. Cara, o que mais existe é isso. Perdeu, cara, perdeu. Que situação, meu Acontece Deus. algo parecido com o que estávamos falando sobre a verdade. Talvez elas realmente acreditassem que aquilo que viram era verdadeiro, porque naquela época o conhecimento... O ser humano ama se enganar. O ser humano ama se enganar. Ele usa qualquer coisa, ele usa a religião, ele usa a ciência, ele usa a política, ele usa o socialismo, ele usa qualquer coisa, cara. O ser humano ama se enganar, né? O psicopata não, o psicopata sabe o que está fazendo, mas o bobão se engana. E eu, assim, somos todos nós, né? Todos nós temos mais ou menos um nível de engano. científico era limitado. Ok, mas por que acreditariam que Jesus ressuscitou se ele não tivesse ressuscitado? Por que acreditariam Eles nisso? tinham conhecimento científico limitado naquela época. Tem gente que acredita em coisas absurdas, meu. Tem gente que acredita em Marx, meu. Eu fiz um dos poucos comentários que esse canal recebeu foi de um cara bravo que eu estava mentindo sobre Marx, cara. Ai, meu Deus do céu. Relatos de segunda mão limitados. Você ouve de um amigo de um amigo de um amigo. Não. As pessoas que viram. Por que Pedro seria martirizado? Por que Paulo seria martirizado? Por que Tiago seria... Porque eles reconheceram Cristo, porque a gente crê que eles reconheceram Cristo, porque certamente impactou. O cristianismo nasceu sim de um ato muito bonito, né? Não foi de uma escrita bem bonita, não foi, né? Uma história bonitinha de um herói, não foi, tinha algo mais, e isso é que fez o cristianismo se espalhar, e isso não serve de prova. A prova está justamente que passou 2000 anos e tem gente que ainda crê, tem gente que ainda chora, tem gente que ainda se quebra, se emociona, se remói por dentro, e um ato de sacrifício gera novas vidas, como Jesus falou. É um grão de mostarda, pequenininho, mas se morrer, cresce, né? E até as aves, e eu entendi o que significa aves, né? Até as aves pousam. Ou seja, até o ímpio se beneficia de uma árvore de fé, meu. É impressionante, meu. É simples, é isso que me moveu. Não precisava de Bíblia. Depois os caras talvez começaram a perguntar: me dê a razão da sua fé. Por que esse cara resolveu levar açoite por causa disso, né? Aí provavelmente era exposto à palavra, e aí o pessoal começou a amar a palavra, começou, não, se eu não preservar essa palavra, né? Nesse sentido, ele está certo, mas não da forma como ele apresentou, né? Da forma como ele colocou. Ele está parcialmente certo. Seria martirizado por qualquer outro motivo? Não vejo isso. Eu não vejo diferença entre isso e qualquer outra religião, ou E ela está certa. qualquer outra pessoa que já tenha sido martirizada por Porque qualquer essas coisa. pessoas testemunharam um acontecimento empírico, a ressurreição. Não existe nada no islamismo que seja equivalente ao que o cristianismo afirma. Aí é justamente o fórum íntimo de você ler um livro e ler outro e ter descobertas diferentes, mas depende do coração de cada um, depende de quanto
as pessoas reconhecem Cristo, né? Aí é que eu começo a ficar polado com esse negócio de pré-existência, entendeu? Aí que começa a mexer um pouco, pelo menos por que eu optei por crer na pré-existência. Eu não tenho necessidade de, tem que ser assim, eu tenho certeza que é assim, não quero provar que existe pré-existência. É simplesmente uma abordagem poética que me leva a ter um comportamento mais ético. Eu reconheço Cristo, eu reconheço que eu o traí, né? E não traí como criança por ter feito bobagens quando era criança, porque eu vivia num ambiente complicado, então eu cresci complicado. Eu vou falar sobre isso à frente. O cristianismo baseia sua crença em um acontecimento histórico e empírico. Não. Errado, antibíblico o que ele está falando. Se a pessoa vai seguir Jesus porque ele ressuscitou, ou vai crer em Deus porque ele é poderoso, não, provamos que Deus existe. Então eu vou servir ele porque, né, ele é poderoso, né, então ele pode me dar as coisas. Já se faz isso, né? Mas assim, não, ele ressuscitou, então, não, pelo amor de Deus. Isso não é arrependimento, não. Isso não é arrependimento. Um homem morreu depois de prever que ressuscitaria dos mortos e então realmente ressuscitou. Poderia ter sido escrito a posteriori, remissivamente. Nós não temos filmes, uma câmera de vigilância que pegou ele falando, depois pegou ele morrendo, depois pegou ele ressuscitando. É por isso que o cristianismo está com tanto problema. Sim, e acho que você poderia dizer... Mas então qual é a sua explicação? Alucinações? Túmulo errado? O que foi? Eu não estava lá. Eu não estava lá. Desculpa, o título devia ser... Eu acho que como que é? Cristão deixa todos em silêncio. Acho que é um pouco o contrário. Acho que até deixou em silêncio. Esse é justamente o ponto. É por isso que acho que não preciso acreditar nisso, porque eu não estava lá. Não sei exatamente o que... Aí nós temos a crença fundamental da nossa época. Se meus olhos viram, se meus olhos não viram, não existe, né? O que é uma grande bobagem, né? Até a física que ela vai falar aqui da frente, a física existe dentro do hardware humano, né? Da capacidade humana de perceber a realidade, né? A capacidade humana de perceber a realidade é muito limitada, né? Não chega nos níveis quânticos ou na imensidão espacial. Não tem, nos limites de velocidade da luz e tudo mais, não tem. E nós estamos nessa crença. Hoje a fé cultural, né? Eu falei antes sobre cultura, a nossa cultura hoje é isso. Se eu não vi, eu não sei. E pior que agora com a inteligência artificial, nem ver vai adiantar mais nada, né? Porque antigamente se um político era pego com dinheiro na cueca, né, tirasse uma foto, a gente podia falar, puxa vida, o cara tá com dinheiro na cueca, né? Agora pode pôr o dinheiro... Bom, eu vou ficar quieto aqui. Que aconteceu, e por isso não me sinto obrigada a acreditar. Ninguém é obrigado. Você tem livre-arbítrio. Pode seguir a direção que quiser, mas... Pode seguir a direção que quiser. Vamos lá, agora acho que vai ficar na parte mais interessante. Deixe-me perguntar uma coisa. Se o cristianismo realmente fosse verdadeiro, você se tornaria cristã? Isso é uma pergunta importante. Mas e se fosse? Eu não acho que seja verdade, e não acho que seria. Aí 99% dos ateus falam isso, né? Você coloca um se, só que ela falou sobre lógica, né? Então, lógica, a gente faz alguns pressupostos e a pessoa, né, a partir disso, o que aconteceria? É um raciocínio lógico abstrato, né? Se a tua avó tivesse rodas, ela seria o quê? Uma bicicleta ou um carro, né? Enfim, pode parecer tosco, mas minha avó seria uma bicicleta, com certeza, não seria um carro. Não acho que essa seja então uma boa a resposta pergunta. é não. Se eu lhe desse um livro, você o leria? Claro, mas isso não significa que eu deixaria de pensar que é ficção. Aí que tá, né? É porque
tem que provar a veracidade da Bíblia, né? Tem que provar a veracidade. Tá bom. Vai provar como? Quem vai provar? Se não o próprio coração. Honestamente, não acredito que seja verdade. Deixe-me fazer só mais uma pergunta. Claro. Agradeço por você levantar isso, mas por que você não desejaria que, se Deus existe, Ele lhe oferecesse o paraíso tomando sobre si tudo o que você fez de errado? Por que você não desejaria que um ser assim lhe oferecesse perdão e o paraíso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu sempre tive a opinião de que não quero que exista vida após a morte. Isso não me traz Vai entrar uma parte boa aqui. Agora, eu até tenho umas anotações aqui. Deixa eu ver. Acho que ainda não cheguei no ponto ali, não. Vamos lá. conforto. Para mim é mais reconfortante pensar que depois da morte existe apenas um vazio. Pronto. Entramos no vazio, né? Assim, eu não sou matemático, né? Não tenho aquela profundidade. Gostaria de ser um gênio da matemática. Se eu pudesse pedir um dom para Deus, eu pedisse que eu fosse um gênio da matemática para poder curtir todas essas matemáticas da física mais profundas, né? Fico ali com inveja desses físicos que dominam a matemática, né? Eu fico com inveja porque eu queria chegar nesse nível de abstração, de poder enxergar pela matemática, né? Porque nós estamos limitados, tem limites, né, na física que só na matemática você consegue mais ou menos pode estimar alguma coisa, né? Conceber algumas ideias, né? Então eu queria muito saber matemática, porque uma das coisas que eu estou aprendendo aí nas minhas noitadas eu durmo com ciência para dormir, né? Esse tipo de coisa. Eu ponho lá e geralmente funciona, eu durmo, mas às vezes eu não durmo e fico ouvindo lá e fico impressionado. E uma das coisas que eu descobri que talvez seja mais fácil você encontrar e provar Deus do que encontrar o nada, o vazio, né? Assim, tem um vazio da percepção humana, mas não até onde eu sei, as coisas do ponto de vista quântico são um pouquinho mais complicadas do que isso, né? Então é mais fácil encontrar e provar Deus do que encontrar o vazio e o nada, né? Uma escuridão completa. Estou falando sério, não para provocar. Acho isso mais reconfortante do que... Sim, o vazio é mais reconfortante. Isso ela tem toda a razão. E aqui eu queria entrar em alguns pontos. Primeiro, é possível que não tenha nada? Eu creio em Deus, creio na ressurreição, creio na pré-existência, que nem os cristãos acreditam, né? Mas é possível que não tenha nada mesmo. Eu morro e não tenha nada. Isso é uma preocupação para mim? Não, nenhuma. O problema não é se não tiver nada, né? Se realmente não tiver nada, né? Se a gente se tornar nada, né? Isso é o menor dos meus problemas, né? O problema é justamente se tiver alguma coisa, né? Aí pode ser que seja o céu dos espíritas, o umbral dos espíritas, né? Como que é? Eu sempre esqueço do intermediário ali do céu e inferno católico ali, enfim, sempre esqueço esse termo. Eu sou péssimo, gente, para lembrar termos, nomes e tudo mais. Purgatório, né? Ou se é o inferno dos evangélicos, né? Ou se é, enfim, os labirintos do Bar do Todo, né? Então, eu não sei, eu de certo modo conheço todos, tá? Seja lá o que acontecer, eu vou tentar me virar em qualquer um deles, mas eu acho a interpretação de céu e inferno dos evangélicos, dos protestantes, a mais parruda, né? A mais pesada, né? Porque já partimos da condenação, e se estamos condenados, o céu o inferno que eles falam é terrível, né? E aí quando você vê, a gente analisa o próprio coração, né, e vê corrupção, vê um monte de coisa assim. Hoje eu estava fazendo umas reflexões sobre o coração, que eu não quero entrar em detalhes aqui, porque é meio feio, sabe? E falei,
Jesus, tá difícil mesmo, se eu morrer hoje eu estou lascado. Então assim, é por isso que é reconfortante, né? Porque aí eu vou fazer porcaria e torcer que não tem nada, torcer que não vai acontecer nada, que é justamente uma das minhas percepções de que o ateísmo, ele tem, não é a troco que nada que existe o satanismo ateu, né? Tem um satanismo deísta e tem um satanismo ateu, né? E é interessante analisar isso. Se você tiver oportunidade, analise isso, tá? Satanismo ateu. É muito interessante, tá? Porque é a questão da carne, né? Ou seja, não tem nada mesmo, vamos dar fluxo aos nossos instintos, nossos desejos. E eu tenho certeza que nem é o caso dessa moça, porque ela parece muito ética, né? E a crença a cultura é que define a questão da moralidade social, né? Então, ela culturalmente deve ser cristã e não sabe, porque ela deve se comportar bem, ela deve ter bons pensamentos, ela não quer matar ninguém, ela não quer fazer maldade. Então, ela tem um coração culturalmente cristão, ou culturalmente outra religião, né? Mas o ateu não tem uma ontologia para benignidade, né? Ele é porque nem sabe, ou é por causa do gene dele, ou por causa da cultura dele. Se é por causa da cultura, ele tem que dar um créditozinho para o cristianismo. E se é por causa de genética, aí, não tem do que se orgulhar, né? Aí é ser racista, né? Eu nasci com o gene da bondade, da cooperação, então eu sou carinha legal, e quem não nasceu é o quê? Né? Que viver eternamente nesse tipo de limbo, ou seja lá como as pessoas descrevem. Dizem que é felicidade perfeita. Primeiro, não vejo evidências disso. Segundo, nem sei se eu gostaria disso. Não tem evidência disso, não é para ter mesmo. O RPG é esse, moça, o RPG é esse. Além disso, não sei se gostaria de estar lá sabendo que, segundo a sua religião, outras pessoas estariam sofrendo em... Isso é uma coisa interessante do protestantismo, né? O protestantismo é um dos poucos que fala assim, eu quero falar do meu pai especificamente, mas o protestante é o único que fala, não, meu antecedente, eu amava muito ele, mas ele está no inferno. É um dos poucos, a maioria vai passar pano. Não, ele está no purgatório, ele foi um capeta, mas ele está no purgatório, ele vai para o céu porque ele foi batizado, ou vai ter reencarnação. Não, o céu do protestante é meio complicado, né? Então, assim, mas é uma postura de ruptura muito importante. Isso é interessante, né? Deixe os mortos enterrar seus mortos. Isso é uma ruptura cristã mesmo, né? A tua relação é com Deus, não é com mais ninguém. Enfim, se as pessoas querem escolher... É por isso que Deus fala, né? Deus acima de todas as coisas, né? Porque não que a compaixão, até Moisés, né? Não, risco meu nome do livro da vida, mas salvo, né? Então, existe essa questão sacrificial, essa benignidade de compaixão, mas assim, também precisa ter a ruptura entre esse mundo e o mundo vindouro, né? Uma coisa é você se sacrificar, como parece que ela sugere, sacrificar por amor daqueles que ela amou, né? E abrir mão do céu. Isso é até cristão em muito sentido, mas Deus é justo, né? E se algumas pessoas não querem ou escolheram, sei lá como é que é o esquema de salvação, de soterologia, né? O esquema que tem, ele é um desafio para todo mundo, né? Em outro lugar. Se eu souber que um dos meus amigos, por qualquer motivo, está queimando no inferno para sempre enquanto eu estou no céu, não acho que isso... Então tem essa questão de justiça de Deus, né? E talvez não existe esse amor no inferno, né? Não existe, né? E Deus fala que enxugará toda lágrima, que não vai ter tristeza. Na verdade, essas relações são um pouco mais complicadas, né? Não vai ter memória de dor, enfim, porque, como eu falei, são vários esquemas de salvação. Eu não sei,
eu respeito todas as vertentes com relação à salvação, porque isso é de domínio de Deus, né? Quando os homens atribuem critérios de salvação, né, ele pode apresentar a teologia como um ensinamento sobre um conhecer a Deus, mas quando você atrela a uma regra de salvação, por melhor que sejam as intenções, você está fazendo um exercício político, né? Óbvio, se você crê que determinado caminho é ruim, você não vai querer que as pessoas que você ama vão por aquele caminho ruim, mas se por acaso for esse o esquema, né, se a pessoa vai por um caminho ruim e não quer Deus, né, eu não quero explorar muito esses temas sobre salvação, esquemas de salvação, porque ele tem muita carga política, muita carga de domínio, de controle humano, mas enfim. Seria a felicidade Vamos ver se eu perfeita. recomponho aqui. Eu realmente não entendo por que as pessoas desejam tanto que exista uma vida após a morte. Então, se os seus amigos Não é, aí que tá, não é uma questão de escolha. Eu vou escolher que tem vida após a morte. Não é esse o problema. A gente tem que estar preparado para tudo. Enfim, a gente tem que estar preparado para tudo. Tem que ponderar e até escolher, né? Até escolher. Eu faço uma avaliação muito severa comigo mesmo, né? Isso, assim, se eu vou ser salvo é por pura misericórdia de Deus, não tem mais nenhum motivo não para ser salvo. E uma coisa, se os relatos, né, se os relatos tanto de textos religiosos quanto de relatos de QM ou tudo mais, ou de experiências, ou a própria vida já faz algumas indicações, né? Passa um mês numa prisão de terceiro mundo e você vai ver o que é inferno. Então, essa tensão que existe diante de um sofrimento atroz, e o ser humano tem experiências de sofrimento atroz, ou por relato, ou por ter vivido, ou por ter passado por situações difíceis, o inferno está ali presente. Então ele é uma lembrança, né? Ele é uma possibilidade. E ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Então é um assunto muito delicado aqui que eles vão explorar, né? como você disse, estivesse literalmente queimando no inferno, o que eles gostariam que você escolhesse? Não sei se conseguiriam pensar, já que estariam queimando, como vocês dizem. Mas se eles Ela é muito inteligente, ela usa de ironia e ela não está sendo desonesta não, tá? Ela não está sendo desonesta, ela está só jogando com os termos que ele está usando, né? Enfim. estivessem conscientes e soubessem que você ainda está aqui, que escolha eles gostariam que você fizesse? Provavelmente gostaria que eu fosse para o céu, mas sinceramente eu não me sentiria bem sabendo que meus amigos continuam queimando lá. É um erro, porque é cristianismo de filminho, de televisão, de televangelista, entendeu? As coisas não funcionam assim. As coisas são muito mais complicadas do que isso, né? É complicado, né? Porque, mais uma vez, envolve julgamento de pessoas, julgar pessoas, e às vezes o julgamento tem sua necessidade, tem seu contexto, tem sua preocupação. As ameaças de inferno, muitas vezes, é um recurso, talvez o pior recurso, mas é um recurso ainda de amor para tentar colocar alguns valores, alguns comportamentos nas pessoas, para que a gente viva num estado de cooperação muito maior. Mas é uma compreensão muito pobre do cristianismo, né? Não existe compaixão no inferno, não existe amor no inferno, não existe preocupação no inferno. Se é que, né, eu creio que, pelo menos, eu creio em uma profundidade de dor, isso eu creio, né? Como ela exatamente se é num local físico, se é com gelo, se é com fogo, eu não sei, mas eu sei que dentro da gente a gente carrega esse terror. Quem teve um pesadelo sabe do que é isso, né? Que qualquer um que tenha vivido um pesadelo tem isso muito premente e sabe que é desagradável. E não é essa coisa de
de desenho animado que fala né, do Tom morrendo, indo para o céu e castigo. Isso inundou a nossa cultura, é impressionante, né? Essa dissociação é muito mais complicada, é no nível de consciência. O que a gente deveria estar discutindo é um nível de consciência, né? O difícil problema da consciência, né? E como a consciência gera estados mentais, e como a consciência é muito mais implacável do que qualquer outra coisa no universo, né? O que você acabou de dizer é exatamente o que C.S. Lewis disse. E o que foi? C.S. Lewis disse que no fim existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Se você não quer Jesus agora, não vai querer Jesus por toda a eternidade. Aí é exatamente um ponto que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Para quem chegou nesses... Né, ninguém assiste, mas se alguém chegou aqui, puxa vida, eu acho que a parte mais interessante vem agora. Algo problemático. Não estou dizendo que não possa ser assim, não quero desmerecer a justiça de Deus e a soberania. Deus faz o que quer, constrói o mundo do jeito que quer, cria as almas do jeito que quer. Ele tem esse poder, ele tem essa prerrogativa. Eu creio nisso, né? Não estou dizendo que é verdade, eu estou dizendo que eu creio nisso. Então Deus é soberano para fazer qualquer coisa. Mas é estranho, né? Aqui nós vamos entrar na questão pré-existencial. É estranho que Deus crie almas, consciências a partir do corpo, né? Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que não possa ser assim, não é assim, talvez seja assim. Eu preciso de um veículo material para criar uma consciência eterna, tá? Tem os mortalistas, né? Uma hora eu faço um vídeo sobre mortalistas, que para mim são pessoas muito materialistas, né? Não tem que ser na carne, porque a consciência só existe na carne, e se Jesus não ressuscitou, então nós estamos lascados, né? A Bíblia fala isso, por sinal. Ou, enfim, se não for por meio físico, não existe consciência. Pode ser? Pode, não tenho nenhum problema com isso. Eu estou aberto para todas as vertentes de pós-morte. Mas é estranho, né? Assim, isso é por isso que eu prefiro um esquema pré-existencial. Não é que eu prove que existe pré-existência, é que no conceito pré-existencial eu tinha intimidade com Deus e eu preferi trair essa confiança, né? Então é uma coisa minha, não é que minha consciência, eu tive a oportunidade de ter uma consciência e uma oportunidade de ser salvo, mas eu de repente nasci num lar totalmente disfuncional e errei, então já estou em pecado, então já estou condenado. Aí realmente eu tenho que perceber que Deus criou a minha alma e eu me afastei dele, mesmo sendo uma criança, e agora não há erro nenhum teológico aqui, tá? Mas convenhamos, né? Assim, talvez tenha que ser isso mesmo, porque, enfim, é mais desafiador mesmo do que ter essa a responsabilidade mais interna, mais interna e eterna, né? Então, realmente, ok, você teve a oportunidade de ter uma consciência, vai dar errado, porque a gente está todo mundo fadado a dar errado, mas depois você tem a oportunidade de ter um novo nascimento e escapar de tudo isso. Enfim, se é o meio que Deus encontrou para criar consciências, está bom. Quem sou eu para dizer, né? Mas é complicado, né? Enfim, não estou querendo reescrever a Bíblia, não. Em tese é isso que está escrito mesmo, né? Mas, enfim, há um... Então é o que Jó disse, né? Melhor tivesse nascido morto, né? Porque tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Seria como uma fazenda, né? Como uma pecuária, né? Seria como criar gado, né? O gado nasce e ele vai para o pasto e depois é morto.
É bíblico, cara, é bíblico. É estranho, mas é bíblico. Eu até estou meio surpreso comigo mesmo, porque é, não era essa a expectativa. Até fazer o vídeo, realmente não era muita expectativa. Mas sim, é possível. É estranho, mas enfim, Deus é justo, ele faz, como eu disse, ele faz do jeito, da forma que ele bem entender. Mas é um pouco triste, né? É bem triste, né? Um pouquinho triste, um pouquinho desanimador, né? E, e dá para entender a revolta, né? Dá para entender algumas revoltas. Talvez eu fique mais compassivo depois disso aqui, desse vídeo, eu fique um pouco mais compassivo. Idade. Você ficará separado dele. E é isso que é o inferno. Então você acha que eu vou para o inferno? Claro, se o cristianismo for verdadeiro, sim. Você acabou de dizer que não quer ir para o céu. Que outra opção existe? Ou você estará com Jesus? Modelo clássico, né, da pregação, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, né? Eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. O grande problema que eu vejo da salvação é porque só Deus conhece o coração, né? Só Deus conhece o coração das pessoas. E se depender dos nossos atos, nós estamos lascados, né? Eu quero crer que Deus enxerga alguma coisa em nós que Ele queira nos salvar, né? Como está lá na Bíblia também, mais alguém quer ir embora, né? Só tu tem palavras de vida eterna, né? Só Deus tem poder para salvar, né? Em última instância, os apóstolos ficaram tão assustados, né, com a pregação que falaram, ninguém tem chance, quem escapará, né? E Jesus fala, ao homem não é possível, mas a Deus é possível. Então é muito difícil falar, porque ainda que a boca, é evidente que a boca costuma falar aquilo do que o coração está cheio, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre. A boca às vezes ela fala o contrário, né? Até o apóstolo Paulo falou que eu quero fazer, eu não faço, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer eu faço, o que eu não quero fazer eu faço, enfim. É complicado, e há a profundidade do coração das pessoas, nós não temos como ver. Mesmo essa garota ou ele, eu sinceramente, entre os dois, eu não sei quem vai ser salvo, né? Se você for lá na lista de verificação dos evangélicos, ele vai para o céu e ela não vai, né? Mas se você pudesse entrar no profundo da existência humana, né, no coração das pessoas, talvez você visse outras coisas, né, que não estão sendo vistas agora, né? O processo de salvação, ele é muito misterioso, ele é muito profundo, ele é superposto, há uma sobreposição entre bem e mal, né? O ser humano é um ser em tensão constante, e eu acho que só vai se revelando. É por isso que o último livro da Bíblia é Revelações, porque é uma revelação que vai ocorrendo no tempo, né? Jesus na vida após a morte ou não estará? Qual seria a outra alternativa? Acho que existe a possibilidade de você estar errado. Eu Pessoalmente, posso estar errado. Sim, você tem razão. sim, eu acho que sim. Mas você falou sobre examinar as evidências. Como pode existir evidência em um mundo onde não existe Deus, não existe um organizador, não existe uma mente por trás de tudo isso? Nós nem existiríamos. Aí você usa o raciocínio lógico, né? Eu falei sobre que a gente não encontra Deus pela razão, mas não é bem, né, assim, de fato a gente não é um processo racional, mas não exclui a racionalidade, não é um processo totalmente racional, né, por assim dizer. É óbvio que você tem que, na sua ponderação racional, sobre fatos, sobre lógica, sobre premissas e escolhas, e sobre sentimentos, e sobre atos e fatos e práticas e tudo mais, fazendo um refinamento de si mesmo, o que eu chamo aqui de autoconsciência, né? Eu fiz um vídeo sobre, há poucos dias aí, eu fiz um vídeo sobre esse processo de dois patamares, né? De um patamar espiritual onde você depende de Deus e um patamar
abaixo da soberania de Deus, onde você não quer passar vergonha no dia do juízo, né? O mínimo de vergonha possível, mesmo que você seja condenado, não há necessidade de passar tanta vergonha por ter feito tanta porcaria, né? Então, o processo lógico envolve todas as coisas, a dúvida, o ceticismo, as possibilidades, né? Eu, quando vejo física, quando você vê biologia, realmente a morte é chocante, as coisas desaparecem, né? Mas quando você começa a ver física, você vê as coisas bizarras. Não que a bizarrice da física prove alguma coisa, não prova nada, esse é o ponto, né? Então todo exercício de se autoexaminar e de especular, né, no bom sentido da palavra, de abstrair, tentar entender um pouco sobre si mesmo, sobre o universo, sobre teleologia, de destino, é um exercício que a gente tem que fazer, a gente é obrigado a fazer, né? A gente é chamado a fazer, a existência está aqui para isso, né? Para fazer, no meu caso, que eu sou pré-existencial, para fazer uma lembrança, mas no caso de quem acredita que a alma é criada dentro do corpo, né? A partir do corpo, é o mesmo exercício de autoconsciência, de aí sim chegar a um escalonamento de ideias e de conceitos e aceitar, né? Eu acho que esse é um ponto de diferença, né, entre a pré-existência e do cientismo. Não lembro do nome, eu tenho problema com lembrança, pessoal, as coisas meio que fogem da cabeça. Eu não consigo reter muito termos e referências. Mas essa é a diferença da pré-existência da crença de que a alma é gerada a partir da carne ou por questões genéticas de pai para filho, que vai se desdobrando e tal. Uma é baseado na lembrança e no arrependimento de um ato que você executou, a outra é de um processo que foi mal construído ou foi mal construído, ou como reformular, ou que foi se consolidando, uma alma que tem uma relação profunda com a matéria, que foi consolidando um viés de preferência entre ser benigno e ser maligno, né? Enfim. Nada existiria. A própria razão não existiria, a menos que houvesse uma mente que nos desse as leis da razão e uma mente capaz. Não, isso é questionável. É o problema difícil da consciência, é questionável. Prudência. Quem crê, seja prudente. Quem não crê, seja prudente. De reconhecer evidências. Com todo respeito, acho que pulamos alguns passos no argumento. Não, na verdade, voltamos muitos passos antes mesmo de chegar ao Novo Testamento. Precisamos estabelecer por que podemos... Ele se saiu muito mal, cara, na boa, ele se saiu muito mal. Não que eu tenha me saído melhor do que ele, não, porque quem sou eu, né? Quem sou eu para ficar corrigindo o cara? Mas, putz, eu podia ser minha filha, né? Aqui, pô, eu quero que meus filhos sejam salvos, né? Podemos conhecer evidências e porque este é um universo ordenado, onde conseguimos distinguir o que é verdadeiro do que não é. Eu acho que isso se deve à ciência. Ela não sabe o que é ciência, na boa. Vai vir algumas coisas preocupantes, tá? Só queria falar uma questão, né? Queria fazer uma distinção, antes de entrar nesse assunto que ela vai falar de ciência, do empata e do psicopata, né? Costuma-se argumentar que o ser humano, acho que ela toca nesse ponto aí, do conforto, né? A gente inventa o céu para se confortar porque tem medo da morte. Isso eu quero deixar, assim, eu escreveria em pedra isso, né? Quem tem medo da morte, seja da não existência e tal, é o psicopata. O psicopata é que tem medo da morte, porque a vida é isso aqui, né? A vida é isso aqui. É tirar proveito agora, não sei o quê. O empata, e aí, se ele crê ou não, se ele diz que crê ou não, isso é irrelevante, mas o empata, ele tem saudades, cara. Se alguém inventou o céu, o paraíso, a vida eterna, foi por questões de saudade. O que ama, se inventou essas coisas aí para enganar a gente, essas religiões foram feitas para enganar a gente, foi por saudade, não foi por medo, tá? Então, esse papo
Quando te falar, inventar no céu por medo, fala assim, o psicopata é que tem medo. O psicopata é que tem medo de morrer. Porque eu não tenho medo de morrer, assim, eu tenho medo da dor física, alguma coisa assim, da transição, talvez me assuste um pouco. Mas se o céu, se não tem nada, ótimo, não tenho que me preocupar. Se tem céu, melhor ainda, tão bom quanto, né? Eu diria até que fica um pouquinho abaixo do nada absoluto. E o inferno, eu pelo menos vou reconhecer que Deus é justo, na boa. Se por acaso Deus mandar para o inferno, eu vou reconhecer que Ele é justo. Pelo menos isso, essa vergonha eu não passo, não. Isso eu acho que é uma questão séria, tá? Os ateus gostam muito de esnobar, que tem medo. Tá bom, vamos ver quem que tem medo. Maravilhosa física, a forma como o universo surgiu. Sim, acho que ele teve um começo. Não acho que tenha sido E o que você Deus. acha que acho foi? que foi a física. Mas a física teve um começo. Não, existem teorias. Existem teorias. Existem teorias, mil especulações, e talvez nunca se chegue à resposta. Esquece, meu. Vamos supor que Deus exista. E que ele fala assim, tem um senso de humor absurdamente alto. Né? Não, eu só quero ser encontrado pelo coração. Eu não quero ser encontrado por nenhum outro meio. Eu tenho poder para criar um universo muito estranho e bizarro. E o universo é estranho e bizarro, caraca. Teorias físicas atualmente que propõem como o universo pode ter começado sem um Deus. E a minha pergunta para você é... E deixa eu fazer a minha especulação aqui, meu momento físico aqui, né? Meu momento de físico. Cara, o universo criou de uma perturbação de consciência, cara. O universo queria se enxergar, ele é consciência, ele queria se enxergar e sim, é plausível. Deus é plausível, cara, na boa, Deus é plausível. E o fato de tem uma expressão assim, né? O universo é tão grande que ele não se importa com o homem. Deixa eu te contar uma coisa, o universo não se importa com nada, cara. Ou ele tem consciência, o universo tem consciência, então está um degrau de encontrar Deus, ou o universo não tem consciência e não se importa com você, uma formiga se importa com você. Então, dê mais valor a uma formiga e pare de ficar tão impressionado com essa imensidão de universo. Porque é bizarro, cara. Física é bizarro, né? É uma coisa bizarra. De onde Deus veio? Como Deus começou? Bem, por definição, precisa existir uma causa primeira. Ou Isso é outro papinho. Causa primeira, não sei o que. Cara, a gente não olha nem no fundo do horizonte, a gente não sabe nem onde é o limite do universo e quer descobrir o que está além do universo, cara, entendeu? Pergunta para um físico o que existe fora do universo, né? Pergunta para ele, né? Deve ter uma parede lá, né? Como que é lá a vida de... Não, como que é? Aquele lá que chegou lá no domo dele, encontrou o final do mundo ali e tinha a vida depois do domo. Rapaz, pergunta para um físico se tem parede depois do universo, cara. Se existe o seu espaço, o espaço do universo está contido em alguma coisa. É complicado, é entrar numa seara muito ruim, cara. Ceticismo é bom para todo mundo. Ceticismo é bom para o que crê e para o que não crê, para o ateu. Materialista, cara, uma coisa é ser agnóstico, outra coisa até ser ateu, mas materialista, pelo amor de Deus. Não existe, nem matéria existe, cara, nem matéria. Matéria é uma ínfima parte do universo e mesmo assim parece que a energia é um negócio que não sei bem o que é, que fica girando. Os quarks lá, que é um negócio, uma energia, cara, que está quase perto da velocidade da luz e fica girando lá. Com que energia, caraca, né? Aí depois tem os campos de... os campos de... como que é? Bom, esqueci o nome. Eu sempre esqueço dos nomes, cara. Ou o universo é a causa primeira não causada, ou existe algo fora do universo que é a causa primeira não causada. E todas as evidências mostram que o universo... Todas as evidências não mostram nada, cara. Ah, meu Deus do céu. É por isso que nós estamos num mundo muito ruim, cara. É por isso que sei lá, meu, putz, grilo. Ah, meu Deus do céu. O materialismo venceu, cara. O materialismo venceu. Venceu não porque seja bom,
É porque os caras caíram na armadilha. Né? O universo teve um começo. Se o universo teve um começo, deve haver algo fora do universo que seja atemporal, fora do espaço, imaterial, poderoso, pessoal e inteligente Pode haver, pode haver. Não deve haver, pode haver. para causar o início do universo. Não é possível regressar infinitamente em uma cadeia de causas. Espero que você Cara, espero que ele conheça muito matemática, cara, na boa. concorde com isso. Concordo, mas acho que você acabou de assumir que existe algo fora do universo. Você simplesmente partiu dessa premissa. Eu não acredito nisso. Se o mundo material teve um começo, então deve existir algo imaterial que o trouxe à Bem, se o existência. mundo material teve um começo, então deve existir algo imaterial que o trouxe à existência. Eu acho que existe apenas um mundo material. Mas as e evidências só. não mostram isso. Na verdade, mostram, sim. Não mostram. Mas desculpe, obrigado, Tudo bem, eu que Delaney. agradeço. Ficou feio, né? Ela mesmo não sabendo o que é mundo material, porque, sinceramente, eu quero... parece que é Feynman que fala, né? É Feynman. Como que é? Esqueci agora. Ai, que raiva, meu pai do céu. Como as coisas fogem da minha cabeça. Enfim. Agradeço pela conversa. Obrigada. Obrigado. Deus te abençoe. Olha, perdeu. Deixa eu voltar aqui para ver se eu lembro desse detalhezinho aqui. Teve um começo, então deve existir algo imaterial que o trouxe à Bem, se o existência. mundo material teve um começo, então deve existir algo imaterial que o trouxe à existência. Eu acho- Se você diz que conhece física, você não conhece física, né? Alguém disse isso aí, algo parecido com isso. Ninguém conhece nada, ninguém sabe nada. Assim, se alguém sabe, ou alguém que... Cara, são os matemáticos, os caras que dominam a matemática, meu. Tem muito domínio, pode fazer abstrações, pode sentar no papel e ficar fazendo abstrações matemáticas, porque é tão absurdamente impossível entrar no interior da energia, da matéria, que mundo material. Isso aí, esse mundo material é um mundo perceptível. É o mundo de Newton, né? Das equações, das formulações deterministas de Newton. É porque eles conseguem, é a única física que o ser humano consegue dominar. Passou da física newtoniana, acabou. Ou você estuda a matemática ou você fica de boca fechada. Meu. É simples assim. Não dá para ficar fazendo grandes exercícios lógicos, não. Meu conselho, se alguém chegou aqui, leia a Bíblia, cara, abre a Bíblia. Você, com todo o teu ser, com tua alma, com a tua existência, com o teu cuidado, com teus amores, tuas paixões, teus vícios, senta lá e conversa com você mesmo, né? Porque, acredite, vão surgir pensamentos que são estranhos a você, que podem ser pensamentos, inclusive, malignos, que nos dominam, seja por meio de cultural, via mimética, enfim, está aí. Mas acredite, tem certos processos mentais que ocorrem, tem certas coisas que a consciência é um problema, cara. A consciência é um problema. Então só resta isso. A única opção que tem é medita e considera a Bíblia. Leia. Eu sou pré-existencialista. No sentido mais poético possível, por favor. Eu em algum momento rompi com Deus, entendeu? Já que dizem que o tempo não existe, em alguma eternidade, de algum momento de uma reflexão de consciência, eu me vi como inimigo de Cristo. E eu amo Cristo, eu amo a mensagem dele, eu fico impressionado, cada vez eu choro, tem textos bíblicos que me fazem chorar. Por que eu choro? Não sei, mas eu choro, cara. Eu choro, que Deus tenha misericórdia da minha alma, meu. Que eu estou lascado, meu, se não for a benignidade de Deus. É isso, fechei.